Sim, tá tudo bem. Legal. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o que esperar de 2024 como desenvolvedor. Eu sou o Ian, sou o Tech Lead da Albay aqui em Portugal, da parte do front-end, e a gente vai ter essa conversa aqui todo mundo junto. Então, se alguém tiver alguma pergunta durante, pode perguntar, pode falar normal, vamos ter uma conversa aqui, não é um monólogo e deixa tudo pro final, certo? Então, quando alguém tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, é só perguntar durante e a gente resolve na hora. Só para a gente começar, eu queria entender junto com vocês o que é que a gente busca quando muda. Por que é que a gente se atualiza? Por que que a tecnologia se atualiza? Por que que a gente não faz site hoje da mesma maneira que a gente fazia site, por exemplo, em 2010? O primeiro ponto que vem na minha cabeça quando eu penso nisso é adaptabilidade e inovação. O mercado evolui muito rápido e as tecnologias também. Se parar para pensar, não sei se tem algum desenvolvedor front-end aqui também, a maneira como a gente fazia um site em 2012, 2013 é totalmente diferente do que a gente faz hoje, até a complexidade das aplicações. E uma parte disso se deve a essa necessidade de adaptação por causa do mercado. O mercado evolui muito rápido, todas as tecnologias aparecem, sempre tem uma nova coisa aparecendo, tudo em busca de uma inovação. Então, as empresas que saem na frente, que buscam essa inovação, que tentam fazer coisa diferente, têm uma vantagem no mercado. E a gente, como dev, também. Se você sabe qual é a tendência do mercado, o que é que o mercado vai pedir agora, o que é que vai acontecer em 2024, o que é que vai acontecer em 2025, você consegue programar uma estratégia melhor para a sua carreira. E isso vale para a empresa também. Se você tem uma empresa e você sabe o que é que o mercado vai pedir ano que vem, o que é que vai estar forte, o que é indispensável, você consegue se programar melhor. O segundo ponto é melhorar a experiência do usuário. A gente evolui para melhorar quem vai utilizar, para melhorar a experiência de quem vai utilizar os nossos produtos. Que o objetivo final sempre é vender alguma coisa. Pode ser uma marca, pode ser um produto, pode ser um serviço. Então eu posso estar querendo um site para divulgar minha marca, é uma aplicação que vai ser para uma campanha de marketing, onde todo mundo vai jogar alguma coisa junto e é para divulgar minha marca. Vai ser um produto, um serviço, eu faço conserto de alguma coisa. Então eu quero melhorar a experiência do meu usuário para que ele se sinta melhor utilizando a minha aplicação, para que a experiência dele seja fácil, para criar uma interface agradável, uma interface fácil de utilizar, que os conteúdos que aparecem nessa minha interface sejam de interesse do meu cliente. Então, é, a gente já tem uma parte disso hoje no mercado, que seria eu estou navegando num website, numa aplicação, e cada vez mais as propagandas que aparecem para mim são direcionadas para o que eu gosto. Então, tudo isso é em busca de criar cada vez mais uma conexão pessoal com o seu cliente. Eu quero que você passe mais tempo utilizando a minha plataforma, porque se o meu usuário passa mais tempo utilizando a minha plataforma, ele vai ter acesso a mais propagandas, ele vai comprar mais do meu serviço, do meu produto, ele vai estar mais por dentro da minha marca. É como se fosse, por exemplo, um restaurante. Por que que um restaurante investe tanto em ambientação? Por que que o restaurante coloca aquela luz, aquela cadeira confortável? Ele quer que você fique lá, porque quanto mais tempo você ficar na aplicação, no restaurante, no caso, mais você vai consumir dentro do restaurante. Então, a analogia é mais ou menos essa. Tem uma discussão filosófica sobre isso na nossa área, de que talvez isso não seja benéfico para o usuário a longo prazo. Então, algumas aplicações de scroll infinito que todo mundo conhece, que você pode passar ali 3, 4, 5, 6 horas dando scroll infinito e consumindo, e consumindo, e consumindo. Qual vai ser o impacto disso na saúde do usuário? O quanto isso é benéfico? Porque do lado da aplicação, isso com certeza é benéfico, de quem está mantendo essa aplicação, de quem está ganhando dinheiro com isso. Mas e do lado do usuário? Quais os pontos negativos que isso vai trazer? Mas isso é uma discussão filosófica que existe sobre isso, sobre a gente melhora a experiência do usuário num ponto que isso, hoje a gente já consegue melhorar num ponto que isso vira quase um vício, ou um vício de verdade, por causa do nível de personalização que a gente já consegue entregar para o usuário hoje. Eu gosto tanto daquilo que aparece para mim que eu não vou sair daqui. E isso já acontece em várias aplicações que a gente já tem no mercado hoje. O outro ponto que a gente atinge quando muda, quando a gente evolui, é que a gente está abrindo caminho para o futuro.
Tem muita tecnologia emergente que já está vindo, já faz parte de algumas realidades, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, e elas vão ficar. Já tem algumas aplicações que utilizam isso, o investimento é cada vez maior nessa área, e a gente vai falar um pouco de cada um desses softwares. Então, para começar, quem é que vem ganhando espaço e quem é que já chegou? Então, eu vou listar alguns tópicos aqui, vocês vão ver junto comigo e a gente vai ver o que já chegou. Por exemplo, arquitetura de microserviço e micro front-end. Isso já existe. O micro front-end é uma maneira da gente estruturar uma aplicação de front que se assemelha muito à arquitetura de microserviço que a gente fazia no back-end. Tem a containerização, tem muita gente, todo mundo já ouviu falar em Docker, em Kubernetes, alguma coisa assim. Isso tudo é containerização, isso é cada vez mais forte, muita aplicação escalável. Se a sua aplicação começa hoje com o intuito de ser uma aplicação gigantesca, ela vai ser containerizada, vai utilizar a arquitetura de microserviço, talvez use no micro front-end ou não, tudo depende de como é que o seu front-end vai ser estruturado, mas isso aqui hoje já faz parte da nossa realidade. Integração com IA e Machine Learning, do nosso lado como desenvolvedor, isso já é uma realidade. Em alguns produtos também já é realidade, mas isso vem ganhando muito espaço. A gente pode considerar que alguma coisa furou a nossa bolha quando pessoas que não são da área conhecem. Então, a gente teve um exemplo agora no ano passado, que o chat GPT explodiu, todo mundo conhece, até quem não é da área conhece. Então, agora todo mundo entende um pouco e sabe mais ou menos como funciona ou o que esperar de uma inteligência artificial. Da parte de machine learning é um pouco mais técnico, mas todo mundo hoje já convive com alguma espécie de inteligência artificial. Plataforma de low code e no code, que tem gente que fala que é o programar sem programar. Tem muitas plataformas dessa que você consegue trabalhar e produzir um site, uma aplicação mais simples, sem saber programar nada. Então você vai só. A gente vai falar mais sobre isso na frente. Design responsivo avançado. Avançado porque a gente tem diversos aparelhos hoje, então não é mais só. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente tinha que se preocupar se, meu Deus, será que isso vai dar certo num tablet? Será que isso vai dar certo num telefone? Então hoje será que isso vai dar certo numa pulseira, num relógio, numa TV que dobra, num telefone que dobra? Então tem muitas preocupações com esse design responsivo avançado, porque os dispositivos hoje são os mais diversos possíveis. Realidade aumentada, que tem lojas hoje que isso já faz parte da nossa realidade, e isso foi entrando de uma maneira tão soft no nosso dia a dia que a gente muitas vezes não percebe que a gente está vivendo o futuro. Então, realidade aumentada e realidade virtual já faz parte do que a gente vive hoje. Se a gente voltasse, não tanto, por exemplo, 15 anos no tempo, 20 anos no tempo, e dissesse o que a gente consegue fazer hoje na nossa casa, ia ser inacreditável. E 20 anos não é tanto tempo assim. Vamos entrar agora na parte mais profunda, que é. Vamos falar um pouco. Opa, Lucas, pode falar. Sobre aquele outro ponto, se tu pudesse voltar no slide anterior, Claro. tu citou containerização, né? Eu queria aproveitar para perguntar se tu chegou a considerar serverless, como por Sim, exemplo bucket na AWS. Eu queria saber se tu tem alguma opinião sobre quão forte é fazer o hosting de front-end nesses tipos de serviço. cara, host é um pouco mais técnico a explicação. Não dá para eu te responder isso sem prejudicar totalmente a apresentação aqui, mas já é comum. Eu trabalho dessa maneira. A minha aplicação de front-end é hosteada na AWS. A gente não utiliza serverless, a gente utiliza vários nós dentro da AWS com micro front-end. Então, todos os nossos micro front-end estão hosteados dentro da AWS e a gente consome. E tem um micro front-end que é o host. Mas, bom ter falado nisso, cara, a gente tem um webinar que já está no canal da Albay, que é uma apresentação sobre micro front-end que também fui eu que fiz, e tu consegue ter uma explicação muito técnica tanto da parte de deploy, estrutura e como é feito, quais são os benefícios e malefícios de tu utilizar essa estrutura no micro front-end, porque quando isso apareceu, teve muita gente que achava que isso ia ser uma bala de prata. Vou começar um projeto, é micro front-end. Vou fazer alguma coisa, um blog, micro front-end. Vou fazer uma aplicação para um restaurante, micro front-end.
E não é bem assim. Talvez o custo seja maior do que o benefício. Mas a gente tem uma apresentação sobre isso, é só tu procurar por Micro Frontend no canal da Obey, que tem uma explicação muito mais técnica sobre isso que eu fiz lá, que é uma apresentação só sobre isso. Tem, eu acho que é 1h30, 1h15, alguma coisa assim, só sobre deploy, estrutura, infraestrutura, como funciona o código, biblioteca, encapsulamento, criando pacotes e tudo mais. E eu acho que vai ser bem legal se tu puder ver isso lá. Arquitetura de microserviços, vamos lá. Quem nunca trabalhou com aplicação utilizando isso aqui, como é que eu posso explicar isso de uma maneira fácil? A gente tem um monolito, que é esse exemplo da esquerda. Pensa vamos falar aqui do restaurante. Você vai fazer uma aplicação para um restaurante, onde o usuário pode ir, fazer um pedido, receber em casa e etc. Isso vai ter uma API. Vamos dizer agora que você está com um problema no seu pagamento e você está utilizando essa arquitetura, uma arquitetura monolítica. Se você está com um problema no seu pagamento, você está com um problema na sua API. Para você resolver isso, você vai ter que fazer deploy da API inteira, você vai ter que corrigir aquele código. Então, os serviços não são independentes. Então, quando eu trago para uma arquitetura de microserviço, eu posso isolar, por exemplo, essa parte de pagamento dentro de um microserviço desse, que vai ser consumido pela minha aplicação de front-end. E se eu tiver algum problema no meu pagamento, isso não inviabiliza os outros serviços de funcionar. Aqui sim. Para eu corrigir um problema dentro do monolito, eu vou ter que fazer deploy de novo, vou ter que corrigir o problema. Então vamos dizer que a gente só tem um ambiente de dev, um ambiente de QA, e aí está todo mundo trabalhando em alguma coisa. Se você subir alguma coisa em QA e é um monolito, pode subscrever algo que alguém tinha acabado de fazer deploy, e aí vira aquela confusão. E aí, quando você chega nesse ponto, é a hora de considerar trabalhar com arquitetura de microserviço. Isso hoje, esse é o exemplo básico do microserviço. Dividir toda a minha API em serviços muito menores que são independentes. Então, como eles são independentes, a minha manutenção é muito mais fácil. Eu não preciso me preocupar como é que isso está se relacionando com aquilo, com aquele outro, que se eu mexer aqui vai quebrar na outra ponta. Os serviços são independentes. Então, como eles são independentes, eu consigo trabalhar e atualizar e mexer nesse código sem me preocupar com o que acontece fora dele, porque a comunicação é feita de outra maneira. E a gente trouxe isso para o front-end. Isso começou no back-end, começou com a API, e a gente trouxe isso para o front-end. Em projetos mais robustos, com equipes muito maiores, a gente já está usando. Eu estou utilizando isso no projeto que eu trabalho hoje. Então, são vários micro front-ends, a equipe é gigantesca. Então, tem equipe que trabalha com Angular, tem equipe que trabalha com React, tem equipe que trabalha com Vue, e nós todos estamos trabalhando dentro do mesmo projeto. Então, tem um módulo de pagamento que é feito em Vue, tem um módulo de busca que é feito em React, tem um módulo do produtos em promoção que é feito em Vue também. Então, a gente consegue aproveitar o que a nossa equipe tem de melhor. Não é uma coisa do tipo, olha, a gente tem vários programadores React, isso aqui é feito em Vue, existe toda uma curva de aprendizado e etc. A gente pode aproveitar o que tem de melhor na nossa equipe. A manutenção, obviamente, é mais fácil, a infraestrutura é muito mais robusta, como já deve dar para perceber. Se eu tenho vários pequenos projetos que são feitos deploy, como é que eu vou orquestrar para cada coisa aparecer no lugar certo da página? Então, a infraestrutura disso é muito melhor, mas individualmente, cada equipe trabalha de maneira muito mais fácil. Eu tenho muito mais liberdade para trabalhar dentro do meu micro front-end do que eu estou trabalhando aqui, do que eu teria se eu tivesse que fazer deploy para dentro do monolito, etc. Então, essa arquitetura vem forte, está crescendo para projetos muito maiores. Para projetos menores não vale a pena, mas assim como o Lucas perguntou, deem uma olhada no webinar sobre micro front-end, porque é um assunto complexo, mas já tá presente assim no nosso dia a dia, está presente no meu, vai estar presente no da maioria que trabalhar em projetos maiores, em empresas maiores, porque já chegou. O próximo ponto é containerização. O que seria containerização para quem não está familiarizado com isso? Vamos pensar numa analogia. Sabe aqueles aquários que o pessoal consegue criar todo um ecossistema dentro dele, em que tem um bichinho que alimenta uma planta, que a planta vira aquela outra coisa, que é água, etc. E tudo funciona dentro desse aquário. Isso é um container.
Não importa onde você vai colocar esse container, que é esse aquário, que se você vai colocar no seu quarto, se você vai colocar na sala, se você vai colocar na garagem, no quintal, onde você colocar, aquele ecossistema vai continuar vivo porque ele está dentro daquele aquário. Isso é o mesmo para a aplicação, é o mesmo princípio. O meu container tem tudo que a minha aplicação precisa para funcionar. Não importa onde eu colocar esse container vai funcionar. Eu coloquei essa imagem maior aqui. Ah, eu coloquei essa imagem maior sobre o container e máquina virtual porque eles não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Um container não é uma máquina virtual. Quando a gente pensa em ordem de grandeza, a máquina virtual está mais para gigas e um container está mais para megas. É menor num ponto onde uma máquina virtual consegue rodar vários containers. Então não é a mesma coisa. O sistema operacional não está dentro do meu container. Então não se equiparam. O container é muito mais simples. Quais são as vantagens da gente utilizar isso aqui? A primeira delas é a portabilidade. Se tudo que eu preciso para rodar a minha aplicação está dentro do container, se tudo que eu preciso para esse ecossistema tá vivo, tá aqui dentro desse aquário, não importa onde eu vou colocar esse aquário, eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso levar para casa da minha mãe, eu posso colocar no meu quintal, eu posso colocar na garagem, não importa. Tudo que ele precisa para existir tá ali dentro, fechado dentro daquele aquário. Então, tanto faz se eu vou colocar ele para rodar no Linux, se eu vou colocar ele para rodar no Windows, não importa. O sistema operacional está por fora do container, como dá para ver aqui. Diferentemente da máquina virtual, que quando você vai lá criar sua máquina virtual, você escolhe como é que vai ser, se você vai colocar uma imagem Linux, se vai colocar uma imagem do Windows, o que é que você. A ordem é muito maior, o container é mais simples. Uh, a segunda vantagem é a escalabilidade. O container é muito leve e ele roda com muita eficiência. Eu consigo colocar vários containers para rodar dentro de uma mesma máquina e um container não interfere nos demais. Pensa que a sua casa é bem grande e você vai colocar 35 aquários dentro da sua casa e por algum motivo um aquário morreu. Tudo bem. Esse aquário morrer não significa que os outros 34 vão morrer. Ele vai morrer sozinho. E os outros 34 vão continuar vivos. Então, se você colocou 35 containers de aplicação para rodar dentro de uma mesma máquina e um parou de funcionar, tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Isso vai gerar um problema com certeza, porque um serviço parou de funcionar. Mas os outros 34 não vão ser afetados por isso. Então você consegue escalar muito melhor se você tem esse nível de quê? De tolerância à falha. A tolerância à falha. Se um não afeta no outro, é muito mais fácil de eu resistir a algum problema que vai aparecer. Eu estou muito mais robusto no meu nível de segurança aqui de como é que minhas coisas vão funcionar, porque um container não afeta no outro. Uh, como os microserviços em container operam dentro de um espaço isolado, um único container com defeito não vai afetar os demais. Isso aumenta a resiliência e a disponibilidade da aplicação. Essa agora pareceu bem uma explicação de livro, né? O outro ponto é agilidade. Se tudo está feito isoladamente, eu não preciso me preocupar se esse aqui quebrar, vai quebrar o outro, é muito mais ágil de eu resolver um problema. Porque, ok, o meu container que tem esse meu ecossistema aqui morreu. Vamos trabalhar em cima só dele para resolver e colocar ele de volta no ar. Então, isso aumenta a agilidade com que eu identifico o problema, onde é que está o problema, como é que eu vou resolver esse problema e colocar a aplicação de volta no ar. Se todo esse ciclo de achar o problema, porque pensa como é numa aplicação monolítica, por exemplo, quebrou. Às vezes a informação que chega para a gente a gente desenvolvedor é quebrou. E quebrou não diz nada, né? Só, ok, não está funcionando. Ok, também não diz nada. Então você vai ter que debugar, vai ter que encontrar onde é que está, adicionar log se não tiver, que já devia ter, mas adicionar log, onde é ver se o teste está falhando, e etc, e etc. É totalmente diferente da informação chegar. O container do microserviço do pagamento caiu. Onde é que está o problema? Está dentro do container do pagamento. Então eu já sei diretamente onde é que eu vou agir. Como eu tenho toda essa facilidade de encontrar problemas, de trabalhar em cima de problemas, resolver problemas e colocar tudo no ar de volta trabalhando, é muito mais ágil eu entregar um software dessa maneira.
eu consigo ter muito mais entregas em menos tempo, porque a complexidade do código diminui, em contrapartida, a da infraestrutura aumenta. É sempre bom lembrar que nem tudo é uma bala de prata e que, para ninguém sair daqui achando que, meu Deus, containerização, microserviço e micro front-end. Vai ter uma complexidade de outro lado para melhorar a sua vida em um ponto. Então é importante sempre lembrar disso. Vamos lá. O próximo ponto. Integração com IA e Machine Learning. O que a gente pode falar disso aqui? Vamos falar primeiro da experiência do usuário. Na minha opinião, com o IA e Machine Learning, a experiência do usuário não vai ser melhorada. Ela vai ser transformada. Imagina que as interfaces agora vão ter o poder de se adaptar ao que você gosta. Olha, eu identifiquei que o Pedro Paulo entrou na minha página para comprar um carro e ele fez scroll direto lá para baixo, porque o botão de comprar estava lá embaixo. Então, da próxima vez que o Pedro Paulo entrar aqui, por favor, interface, coloque o botão lá em cima, porque quando o Pedro Paulo entra para comprar, ele entra para comprar. Ele não quer ver o que é que tá, qual é o motor, qual é o detalhe, qual é a cor, o ano, etc. E detalhe do chassi, não sei o que mais. Ele quer isso aí. Já o Luciano, quando o Luciano entra, ele quer ler tudo. Eu identifiquei que o Luciano entrou na minha página e ele passou 6 minutos lendo a descrição do produto. Então, para o Luciano, a descrição é importante. Então, quando o Luciano entrar na minha página, mostra a descrição para ele, bota uma descrição mais detalhada, bota uma foto melhor do produto, da parte interna, porque ele gosta dessa coisa. Então, a gente consegue ter uma ligação mais pessoal com o cliente. Então, isso tudo abre portas inimagináveis para a gente ver, para a gente fazer nossas compras, para a gente ter uma nova relação com o nosso usuário. Outra coisa que já faz parte do nosso dia a dia com inteligência artificial e passa despercebido porque foi lentamente introduzido para a gente. Chatbot, pessoal. A gente teve o hackathon na Ubay e era para fazer um chatbot e eu fiz um chatbot e vou dizer para vocês aqui que você provavelmente já foi atendido por um robô e você achou que era uma pessoa. E era um robô. Você ligou, você entrou lá no chat, falou e apareceu a Cláudia, boa noite, meu nome é Cláudia, eu tô aqui para ajudar você. E você foi lá desesperado, Cláudia, minha internet caiu, eu trabalho em casa, eu preciso de ajuda, me ajuda, Cláudia. E você tava lá e foi, meu Deus, ainda bem que Cláudia é tão solícita. Eu fiz a minha solicitação pela Cláudia e do nada a minha internet voltou e ok, vou dar nota 10 para Cláudia. Cláudia era um robô, não era uma pessoa. Você conversou com um robô e não notou que era um robô porque a gente já tem esse nível de acesso a conteúdo para o usuário. Então, você vai conseguir manter uma conversa normal, digitar normal, o robô vai entender a sua solicitação e vai falar que nem uma pessoa para você, no nível onde hoje, se o robô não se apresentar como robô, você não vai saber que é um robô. E vai ser atendido e vai achar que foi uma pessoa. Tive um problema com a minha entrega, essa é uma experiência pessoal. Tive um problema com uma entrega. Entrei em contato para falar e era o Robert. Era um nome em inglês, alguma coisa, Peter, Robert, alguma coisa assim, e fui tentar resolver o problema, e depois, assim, de uns 15, 20 minutos, saiu do ar a conexão, e a resposta da conexão era, perdemos a conexão com o nosso chatbot, estamos tentando recarregar. E eu fiquei, eu estou conversando com um robô há 20 minutos, e eu não tinha percebido, e eu trabalho com isso. E eu não tinha notado. Então a gente já consegue ter esse nível de cuidado com a experiência do usuário. Você querendo ou não, ainda hoje, isso para o futuro já é algo que se espera que mude, mas ainda hoje tem gente que se sente mais à vontade em falar com uma pessoa do que com um robô. Então é por isso que normalmente em chatbot tem empresas que adotam essa coisa de falar, olha, meu nome é Ian, meu nome é Lucas, o meu nome é Pedro, e é um robô. Porque por mais que seja um robô e o robô vá resolver da mesma maneira, tem gente que ainda é um pouco resistente a esse tipo de tecnologia. Próximo ponto, personalização de conteúdo. A gente já tem isso, já é um problema hoje na nossa sociedade. Tem gente que não gosta nem um pouco disso. A gente consegue calibrar hoje rapidamente o que é que você, como usuário, gosta de ouvir, o que é que você gosta de ver, o que é que você gosta de comprar,
o que você não gosta. A gente consegue identificar hoje rapidamente quando algo deixou de ser interessante. E isso já é um problema em alguns níveis da sociedade. A gente pode dar o exemplo de, por exemplo, uma aplicação como o TikTok. O TikTok consegue, em menos de 5 minutos, calibrar o que é que você está afim de ver hoje. E cada um tem o seu próprio TikTok, num ponto onde o TikTok do Hélio é totalmente diferente do TikTok do Luciano. E é totalmente diferente do TikTok do Pedro. Porque a gente consegue personalizar o conteúdo de uma maneira inimaginável. Isso é só um exemplo. Essas mudanças já estão aqui. Isso que eu estou falando para vocês já está aqui. Eu estou dando exemplos práticos de coisas que já fazem parte do nosso dia a dia hoje. Agora, imagina quando isso ainda está melhorando, ainda está chegando para outras coisas, para outras aplicações. Imagina quando a gente puder ser 100% disso em outras aplicações mais simples, quando você vai entrar numa loja e a loja vai entender qual é o tipo de produto que deve mostrar para você. Então, olha, o Lucas vem aqui, o Lucas é uma loja de roupa, o Lucas só veste regata e short. Não adianta ele passar meia hora navegando por terno e blusa social, manga comprida, calça jeans, ele só gosta de regata e short. Então, quando o Lucas entrar no meu site da minha marca para comprar roupa, o Lucas só vai ver regata e short. E se eu notar que o Lucas está tentando procurar um produto e não está encontrando, eu vou liberar, ok, ele está procurando o quê? O que ele quer? Ele quer uma calça? Ele quer um sapato? O que ele está procurando? Libera para ele. Então a gente vai conseguir personalizar o conteúdo e ter um nível de relação com o usuário muito mais próximo. Por que a gente vai fazer isso? Porque isso vai fazer o usuário ficar mais confortável na nossa aplicação. E ele ficando mais confortável, o que ele vai fazer? Vai ficar mais tempo. Se ele ficar mais confortável e ficar mais tempo, ele vai comprar mais. E aí você pode pensar algo do tipo: olha, mas eu não compro nada no TikTok. Tudo bem, mas o fato de você estar lá, aparece uma propaganda, aparece outra. Então, para quem está mantendo o TikTok, por exemplo, isso está gerando renda. Você não está gastando nada. Mas já existe uma coisa que já devia fazer parte do pensamento de todo mundo. É que se você está utilizando um serviço, o serviço é bom e ele é grátis, é porque o produto é você. É você que é o produto que está lá. Não é o produto não é o TikTok, o produto é você. O TikTok depende que você fique lá olhando por horas vários vídeos para que ele consiga manter a renda dele, por mais que você não gaste nada dentro do TikTok. O próximo ponto seria desenvolvimento de aplicações mais eficientes. Não é só a aplicação em si que é mais eficiente. O que eu quero dizer com essa frase é o próprio desenvolvimento é mais eficiente, porque a gente pode utilizar, já faz parte da realidade de alguns, por exemplo, quem trabalha com teste unitário ou teste end-to-end, já dá para você pedir para uma IA criar o teste para você. Você está dentro da sua IDE programando e você pode dar um clique direito dentro da sua IDE e fala: olha, gera o teste unitário disso aqui para mim. E o IA vai gerar todos os testes unitários para isso, para todos os casos que precisa dentro da sua aplicação. Então, é mais eficiente por quê? Porque eu não vou mais me preocupar com uma tarefa repetitiva que é escrever teste unitário. Porque é uma tarefa repetitiva. Eu posso deixar a minha atenção voltada agora para a parte criativa da coisa. Para onde eu preciso pensar. Olha, ok, eu vou estar preocupado em como é que eu vou melhorar essa interface, como é que eu vou trazer essa personalização de conteúdo, como é que eu vou melhorar a usabilidade disso aqui, se isso aqui tá legal, esse botão é mais para cá, mais para lá, eu posso colocar essa seção lá em cima. Isso tudo é uma parte mais criativa do negócio, a parte onde eu posso gerar mais valor do que simplesmente estar escrevendo repetitivamente testes unitários para os meus componentes. Às vezes os testes unitários são parecidos, então é uma tarefa repetitiva. Para quem trabalha precisando fazer teste unitário e teste end-to-end sabe que criar teste é uma tarefa repetitiva. Então isso traz essa eficiência para nós desenvolvedores. Como é que isso afeta a aplicação em si? Isso traz também uma melhoria de segurança. Padrões problemáticos na aplicação vão ser enxergados muito mais rápido. Se eu tenho alguma coisa que pode ser uma brecha, alguma coisa que pode ser uma brecha de segurança, que eu estou dando mole na minha aplicação, que pode vazar um dado de um usuário, alguma coisa, é muito mais rapidamente encontrado utilizando uma IA, Machine Learning, porque ele consegue identificar padrões muito mais rápido do que uma pessoa.
vezes você vai passar 1 milhão de vezes por um problema e não vai enxergar, a IA vai analisar seu código uma vez e vai encontrar. Olha, isso aqui pode dar uma brecha, você pode tomar um ataque por aqui, porque você está entregando a informação do usuário dentro da request, a informação não aparece na tela, mas se você ver a requisição, vai dar para ver a informação lá dentro. Então, isso aí tudo é um exemplo, um exemplo prático disso aí. Vamos lá, você está fazendo você vai fazer uma requisição para buscar as informações de um usuário. E dentro da sua aplicação front-end, você mostra, vamos lá, o CPF ou o NIF, para dar um documento português. Você vai mostrar o NIF do usuário. Só que você mostra no front-end mascarado. Só que quando você faz a requisição, a API está te mandando o NIF como é mesmo, o número completo. Você está mascarando no front. Isso é um problema. Você está vazando o NIF do usuário, está vazando o CPF do usuário. É um exemplo de um dado, mas isso pode acontecer com qualquer outro. No front você não está mostrando, mas se você for interceptar a requisição, você vai ver que a informação está toda lá. Então, esse é um erro simples, mas tem erros muito mais complexos que podem acabar vazando, ser um problema de segurança na sua aplicação, e que a IA e o Machine Learning vai tudo ajudar a encontrar isso mais rapidamente. O próximo ponto, plataformas no-code e low-code. Isso aqui divide muito a opinião. Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês já têm alguma opinião sobre no-code e low-code, aqui como a maioria é programador, alguém tem alguma coisa a dizer sobre? Dole uma, dole duas, todo mundo tímido, dole três, vamos lá. Plataforma no-code e low-code. Isso aqui te permite programar sem programar. Como é que isso funciona? Já não é que a aplicação vai se fazer sozinho. Exatamente. É o que deixa eu olhar aqui no chat. Foi o que falou aqui agora. É comum não cobrir casos específicos. Exatamente. Para tarefas mais simples, o no-code e o low-code resolve, porque alguém que não programa, que não sabe o que é um JavaScript, o que é um HTML, como é que vai estilizar um botão, como é que vai fazer um post no formulário, vai submeter um formulário, vai pegar o response e vai colocar isso no JSON. Quem não sabe fazer isso não vai conseguir fazer um formulário, mas numa plataforma no-code vai, porque você vai lá arrastar blocos prontos de programação. Isso aqui existe programação. Não é que você está programando através de blocos, é como se fossem vários pequenos containers, é o mesmo princípio. São vários pequenos containers que funcionam sozinho, que você pode colocar todos eles juntos e fazer uma aplicação maior. É o mesmo princípio daquilo. Então, você pode trazer pessoas não técnicas para fazer tarefas mais simples e você focar nas tarefas, você como dev focar nas tarefas mais complexas. Então, é vantagem total. No caso de você estar aqui, olha, o marketing pediu um formulário lá de campanha que é um Fale Conosco. Então, é um nome, um e-mail, um campo de texto, e lá vai você fazer tudo de novo. Um nome, um e-mail, um campo de texto, a mensagem para submeter, que vai disparar para um e-mail e aí alguém vai receber. A própria equipe do marketing pode fazer isso para essa campanha. É uma tarefa simples, uma plataforma no-code resolve. Você configura já qual é o e-mail que vai receber, qual é a mensagem, onde é que vai ficar. Então, isso ajuda a gente no ponto onde a gente pode focar em tarefas complexas e não ficar preso em várias tarefas simples. As tarefas simples, daqui para frente, serão resolvidas praticamente sozinhas. Porque isso aqui é só arrastar um campo, arrasta outro campo, e arrasta o campo de e-mail, e arrasta arrasta o campo de submeter e informa qual é o e-mail que vai enviar e está pronto. Então a gente vai conseguir manter a nossa atenção dentro de aplicações mais complexas e não em tarefas simples. Isso eu vejo como vantagem. Eu sei que tem parte da nossa comunidade, dos programadores, que vê isso aqui com uma certa como ameaça. Eu não vejo assim. Mas eu sei que tem gente que vê como ameaça, porque daqui para frente a maioria das tarefas no code e low code, a gente vai perder espaço para esse tipo de aplicação, como eu dei alguns exemplos aqui embaixo, Builder, Software, Exano, Webflow, a gente vai perder espaço para isso aí e não vai mais conseguir trabalhar. Eu não vejo isso dessa forma, eu vejo isso como um facilitador para a gente poder focar em coisas mais complexas. Mas essa é a minha opinião. Próximo passo. Aqui é onde a onça bebe água, onde o filho chora e a mãe não vê, para quem é front-end. Design responsivo avançado. Coloquei aqui alguns exemplos que quem é front já dá aquele tremelique na espinha. Eu sei como é, e dá um pouco em mim também. A gente tem diversos dispositivos agora, inclusive o wearables, que seria, como no exemplo aqui da esquerda, que é o smartwatch, é o smart glass, é o ring,
é a roupa, é o calçado, é a tech t-shirt, e etc. e tudo mais. E a gente tem vários disso. Então, como é que a nossa aplicação vai se comportar nesse tipo de dispositivo? Eu estou preparado para fazer uma aplicação. Cara, é num óculos. Como é que isso vai rodar num óculos? Como eu não posso afetar a visão do usuário? Porque eu tenho um aplicativo, por exemplo, desse exemplo da direita de baixo aqui, que é uma TV. E sim, isso é uma TV. Eu tenho uma aplicação que é um reprodutor de mídia, vai ser vídeo, vai ser música, e ele vai funcionar com a tela aberta. E agora meu usuário quer simplesmente dobrar a TV dele no meio, porque sim, porque a TV dobra. E aí, como é que a minha aplicação vai ficar quando essa TV dobrar? O que é que eu vou mostrar para o meu usuário? Que a parte de cima está lá atrás, ele não está vendo se ele está na frente. Eu vou ter dois lados, vai ser um lado A, um lado B. Como é que isso vai funcionar? E se o meu usuário quiser utilizar essa televisão que dobra como um totem, como é que eu acesso dois lados para ficar, vamos lá, o lado A e o lado B ser a mesma coisa e eu coloco essa TV em pé e isso vira um totem numa loja de um shopping, por exemplo? Como é que isso faz? Porque é uma tela só, não são duas telas como a maioria é hoje, que tem o lado A e o lado B, mas cada um é uma tela. Isso aqui é uma tela só. Eu estou preparado para isso? Então, quando a gente fala de design responsivo avançado, é porque a demanda das aplicações vai cada vez aumentar mais. É o telefone que dobra, é a televisão que dobra, é o telefone que vira um círculo que você veste ele todo e coloca dentro do bolso, e quando você tira, a parte de trás é transparente, você consegue ler a notificação na parte de trás do telefone que não era uma tela, mas agora é. Então, daqui para frente é isso. Então, design responsivo avançado. Se preparem para criar aplicações cada vez mais complexas, porque a demanda vai ser cada vez mais complexa, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode desmutar, pode falar, não tem problema, não precisa ser por texto, pode falar aqui. Olha, o Wanderson mutou, desmutou, voltou. Vamos seguir então. Wanderson, que a qualquer momento, Wanderson, se você quiser falar alguma coisa, é só falar, certo? Ah, próximo ponto, realidade aumentada. Pessoal, isso aqui já está no nosso dia a dia. Tudo isso que tem aqui nesse slide são coisas que a gente já tem acesso hoje. O primeiro exemplo é o quê? Isso aqui é uma loja de imóveis. Quando você está comprando uma coisa online, você não sabe como vai ficar na sua casa. Ou não sabia, porque agora você pode saber. Você vai entrar na loja, você vai selecionar e com a câmera do seu telefone, com a câmera do seu tablet, você vai ver como é que a estante fica na sua sala, como é que a cama fica na sua casa, no seu quarto, e se cabe, se não cabe, porque a gente consegue proporcionar isso para o usuário já hoje. Então, já hoje, uma coisa que ainda é emergente, não é tão forte assim, não tem tantos exemplos assim por enquanto, mas a gente já tem acesso a isso. Eu consigo testar se um móvel vai caber na minha casa. E eu tô em casa, eu nem fui na loja. Eu nem me dei o trabalho de ir na loja, eu nem medi, eu nem sei qual é o tamanho da minha sala. Eu só escolhi o móvel e eu quero testar se ele cabe e o site vai cuidar para mim, para eu ver se o móvel cabe na minha sala ou não. Eu não sei qual é o tamanho do móvel, eu não sei qual é o tamanho da minha sala, eu não sei dimensão de nada, quanto espaço eu tenho, mas quando eu coloco na câmera eu consigo ver, olha, tá apertado, tá faltando espaço, não cabe e é isso. Então é uma melhoria muito grande para quem vai comprar alguma coisa. Eu nem não fui atrás de uma fita métrica para saber quanto espaço eu tenho, sei lá qual é o tamanho desse móvel, mas eu consigo testar já se ele cabe na minha casa ou não. Eu coloquei aqui também o exemplo do Ink Hunter, que é tu pode colocar uma tatuagem no teu corpo e testar se a tatuagem vai ficar boa ou não. Tu consegue colocar uma tatuagem no teu braço e mover o braço e ver, olha, vai ficar legal, não vai ficar legal, quando eu mexo assim não fica bom. Então, tá com medo de errar porque é um erro um pouco definitivo demais, tem a aplicação que vai te salvar com isso já. Pode usar o Ink Hunter e ele vai te mostrar se a tatuagem fica boa ou não. Tem o do joguinho, que você coloca essa tabela de basquete onde você estiver na sua casa e você joga mirando para a tabela de basquete que está na sua mesa, que está em cima do seu sofá, que está em cima da sua estante. Então, tudo isso são exemplos de coisas que já estão. O investimento em RA e RV, que é a realidade aumentada e realidade virtual, triplicou de 2022 para cá. E a tendência é que ele duplique da triplicação. Então ele vai ficar 6 vezes maior do que ele era há menos de 10 anos atrás. É muito investimento numa área.
Na parte de realidade virtual, a gente já tem exemplos muito fortes e funciona muito bem para a educação. Outra área que tem crescido muito também é o healthcare. O investimento em healthcare em 2022 era 2022, nós estamos falando de 2 anos atrás, era 3,2 bi, 2 bilhões de dólares, 3,2 bilhões de dólares em 2022, 2 anos atrás. A expectativa é que até o final desse ano chegue em 10,6. Em menos de 2 anos, triplicou o investimento em saúde utilizando realidade virtual. Que é, imagina o tanto de possibilidade que isso abre, você poder ver como é que o seu paciente está por dentro, poder estudar melhor isso na área da educação, as possibilidades são infinitas. Imagina como é que vai ser para uma criança poder colocar um óculos de realidade virtual e ver como é que foi uma guerra dos 100 anos, ou poder transportar uma criança para o Egito. Você pode despertar muito mais o interesse da criança pelo ensino, como você poder dar exemplos práticos de física, de química, num ambiente controlado. Isso vai revolucionar não só a saúde, vai revolucionar o ensino, vai revolucionar a educação. A gente tem também a parte do entretenimento, que é a indústria que hoje mais cresce no mundo. Então, você agora vai poder se transportar para dentro do jogo, você vai poder viver isso. A gente já pode fazer isso, mas ainda tem tecnologias que estão melhorando, que é principalmente na parte de locomoção dentro da realidade virtual. Teve um lançamento de um tapete agora que você pode simplesmente andar normalmente. E isso agora que eu falo, foi no final do mês passado, do começo desse ano. Um tapete que você pode simplesmente andar por cima dele e que você consegue simular o movimento totalmente. Então, se você está fazendo a sua aplicação em realidade virtual que você precisava se mover, daqui a algum tempo isso não vai ser mais um problema, porque você vai poder se mover. Porque já tem o tapete que o usuário pode andar em casa, sem estar esbarrando e quebrando tudo em casa, e está dentro da realidade virtual. Então, essas tecnologias são emergentes, mas elas já estão aqui e elas vão crescer e já estão crescendo. Então, a tendência é que cada vez mais a gente utilize tanto a realidade virtual como a realidade aumentada, seja para a saúde, para o ensino, para o entretenimento, para a área que for. Essas coisas vieram para ficar e elas vão ficar. Agora vamos lá. O que que tem para a gente estudar aqui? Eu não vou entrar nos detalhes disso aqui, porque eu quero que vocês realmente vão e procurem o que que é, qual é a relação do microserviço com container, o que é uma orquestração de container, o que é Jamstack e WebAssembly, o que é Design Mobile First, como é que eu vou aplicar para isso. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui. Vou deixar um tempinho aqui para vocês pegarem os tópicos, mas a gente não vai entrar nesses detalhes disso aqui. Esse aqui é o dever de casa. Coisas para estudar que vai ser interessante. Se você se interessou por qualquer coisa do que eu falei aqui hoje, esses tópicos aqui vão ser muito interessantes de estudar, certo? Relação de microserviço com container, orquestração de container, Jamstack, WebAssembly, o que é Design Mobile First e como é que eu faço para aplicar esse negócio. E agora, o principal de tudo, por onde começar? Esse aqui pode ser você que nunca não tem muita experiência com desenvolvimento, tentando estudar orquestração de container para utilizar um dispositivo de RV com IA que vai usar um machine learning dentro do seu site. Isso aqui vai ser você. O cara que surfa uma onda gigante, que seria estudar isso tudo, ele já surfou uma onda pequena. Então não adianta tentar começar pelo mais difícil. A base importa. Então, se você não tem familiaridade com esses tópicos, não tem como é que você vai fazer personalização de conteúdo se você não sabe nem como disponibilizar um conteúdo normal? Você vai sabotar o seu aprendizado. Não tente começar pelo mais difícil, ter passos pequenos. O importante é andar para frente. Então, estude o básico. Como é que eu faço para colocar conteúdo num site? Eu já sei colocar isso aqui. Como é que eu vou personalizando isso cada vez mais agora? Como é que eu posso melhorar a estrutura da minha aplicação? Eu já estou dominando como é que eu faço isso com o monolito. Como é que eu posso colocar um microserviço dentro dessa minha aplicação? Sabe o que eu consigo fazer? Porque antes de eu ter 150 microserviços dentro da minha aplicação, que é gigantesca, eu posso começar com um, não posso? Ver como é que esse negócio funciona, começar devagar, estudar isso aqui mais tranquilo, porque atropelar os passos é sabotar o próprio conhecimento. Não adianta. Você vai se sabotar, vai se frustrar, não vai conseguir aprender. Então comece devagar. No mar não existe só onda gigante.
Isso tudo que a gente falou aqui não significa que acabou a web, daqui para frente é IA, é Machine Learning, ChatGPT, e quem não souber nada disso tá por fora e nunca mais tem um emprego no universo. Não é assim que funciona. Vamos com calma. Isso que a gente debateu aqui hoje, que a gente falou, é a crista da onda. Não tem só onda gigante no mar. A gente ainda vai ter por muito tempo os sites normais, as aplicações normais que você vai estruturar. Pode ser com monolito, pode ser usando microserviço, mas calma. Tem muito tempo ainda para acontecer, muito tempo em tempos de tecnologia. Tem muita coisa para acontecer, dá para estudar. Isso aqui é o que vai crescer cada vez mais, mas ainda é importante saber a base. Não dá para você ir cada vez mais fundo sem saber nadar. Então, aprender o básico. Como é que eu faço o versionamento de um projeto? Como é que eu estruturo um projeto? Qual é a arquitetura de um projeto? Como é que eu vou moldar esse projeto do início? O que é que eu vou precisar? É interessante utilizar a tecnologia A, a tecnologia B? Por que que eu escolhi isso aqui e não aquele? Quais são as vantagens? Que é assim que a gente começa e vai adicionando cada vez mais coisas ao nosso leque, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não queria passar do tempo, porque eu sei que quem está aqui em Portugal também já são 7h20 da noite, depois de um longo dia de trabalho. Obrigado a todo mundo que está aqui. Tem aqui o QR Code para o meu LinkedIn. Quem tiver qualquer dúvida, quem quiser falar sobre isso, quem quiser falar alguma coisa comigo, mandar no privado, fica à vontade. Não tem nenhuma cerimônia, é só falar comigo, qualquer hora. Eu vou responder todo mundo. Queria saber se vocês têm alguma pergunta agora, algum comentário, alguma coisa para acrescentar, para ajudar alguém que está aqui, alguma coisa que eu não mencionei. Fique à vontade. Alguém mandou alguma coisa no chat, eu não vi. Quem quiser falar alguma coisa. Obrigado, Wanderson. Quiser falar alguma coisa também, pode se desmutar e falar, não tem problema. Ô, Ian, aqui é o Jonatas. Oi, Jonas. Prazer aí, falando pela primeira vez, não só no WhatsApp ali. Mas parabéns, cara, pela palestra aí. Gostei bastante do conteúdo, das analogias, muito bom mesmo, cara. Vou Legal, obrigado. tentar dar uma olhada nos tópicos ali que você mandou. Por favor, cara, vai ser interessante para ti. Vai ver que tem muita coisa legal que a maioria das vezes é mais fácil de aprender do que parece. Tem muita coisa que olhando assim de primeira vista você fala, meu Deus, realidade aumentada. Calma, cara. Não é, dá para fazer. Eu já fiz, cara, uma vez, usando aquela. Como é que é? Você imprimia no papel um desenho quadradão preto, assim, mais ou menos, tipo uma figura, e com a câmera você colocava ali e aparecia um bloco, ou aparecia alguma coisa. Eu usei, acho que até esqueci o nome. Eu lembro que eu fiz um PWA usando a câmera do celular e eu fiz no site e a gente só tava testando, tava brincando assim, a gente conseguiu emular ali um bloco com uma propaganda, alguma coisa assim. Mas, nossa, faz muitos anos. Mas lá atrás já dava pra fazer, então imagino que agora. Sim. Só que depois disso eu não tive mais essa oportunidade, só mergulhei em outros tipos de projetos, não tive mais oportunidade de mexer com essa parte criativa. Assim. Voltar, botar tudo de volta e aflorar, buscar mais, exercitar essa criatividade. Ó, o Luciano falou uma coisa interessante aqui. Só queria dizer que mesmo em empresas grandes ainda existem muitas aplicações legadas. Trabalho com algumas ainda de query puro. Não é que é nem mesmo em empresas grandes, Luciano. É principalmente em empresas grandes. É isso que eu estou falando para vocês, pessoal. Não é só a crista da onda que existe no mar. Existe a onda menor, e existem os projetos legados, e existem os projetos que não vão ser simplesmente abandonados porque agora a realidade aumentada é o futuro. Então, calma, não jogue fora todo o conhecimento que você tem, toda a carreira que você deseja construir, porque realidade aumentada é o futuro. Calma. Estuda as coisas com calma, a base é importante. Independente de para onde você for, a base é importante. Análise de algoritmo, entender Big O Notation, estrutura de dados, entender o básico de HTML, CSS, JavaScript, entender como é que uma API funciona, o que é uma API, o que é um endpoint, o que é um banco de dados, como é que você faz deploy de uma aplicação. Maneiras mais complexas de fazer isso sempre vão existir, mas a base importa, certo? Então não abandonem o que vocês estudaram até agora. Não estou invalidando nada do que vocês estudaram. Eu cheguei aqui, não falei nada de JavaScript, não falei nada de TypeScript.
eu trabalho com TypeScript e micro front-end, apesar de micro front-end hoje ser uma trend do que vem aí em 2024, algo que vem crescendo, não é a realidade da maioria dos projetos. A maioria dos projetos, a realidade hoje é o que o Luciano falou. É projeto legado, é projeto que está feito em jQuery puro, é projeto feito em React que utiliza a versão ainda que nem o Hook tem. Então, calma, pessoal. A gente vai se atualizando para quando o momento chegar, a gente está preparado. Não é que tudo que foi feito para a internet hoje foi jogado fora e começado utilizando o chat GPT e tudo mais. Tranquilo? Pessoal, era isso. Obrigado a todo mundo estar aqui. Eu sei que não é fácil depois do expediente. Eu ia pedir só para vocês, que dessa vez eu não esqueci, que era para gente, quem tiver e quem puder, ligar a câmera para a gente tirar um